Muy buenos días. Buenos días, señoras y señores, ¿cómo están? E senhor, né? Senhoras e senhor. João Vitor, aí, bendito, quem é que é? Bendito fruto. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Chega de folga, né? Acabou a folga, aproveitaram o, o, o nosso recesso, deram uma descansada. Buenos dias, vamos lá. Viram seriados, colocaram La Casa de Papel em dia, né? Deram aquela relaxada. Conseguiram? Pelo menos? Espero que sim. Porque agora, bueno, virou para o segundo tempo do jogo agora. Então, vamos agora no segundo semestre, agora sim vamos chamar assim da contagem regressiva, né? Agora para o nosso objetivo final lá no final do ano, início, enfim. Bueno, buenos dias, Tainá, buenos dias, João Vitor. Vamos lá, então, vamos dar sequência à nossa matéria, a nossa matéria do livro. Nós estamos a nossa última matéria vista antes dos diagnósticos, né, que nós já tivemos a oportunidade aqui de corrigir nos dois encontros anteriores que tivemos. Bueno, nós estávamos falando sobre os tempos verbais, né? Então, nós chegamos a terminar, a concluir todo o modo indicativo, né? Então, vamos dar só uma relembrada, né, no que a gente já viu, ou seja, que os tempos verbais, né, nas formas verbais, elas estão divididas em 3 modos, né, o indicativo, subjuntivo e imperativo, né? O indicativo, reunindo aqueles tempos onde são expressadas, né, são conjugadas ações reais, né, ações concretas, com possibilidade real de acontecer, né? Depois nós temos o subjuntivo, que é o modo que nós vamos trabalhar hoje, né, onde reúne, na verdade, ações hipotéticas, né, ou seja, coisas que podem ou não acontecer, né, mas que estão ainda no campo da hipótese. E depois o modo imperativo, né, que é aquele modo onde a gente, vamos dizer, a gente utiliza o modo em quatro situações, né, pedido, sugestão, conselho e ordem. Bueno, e que a gente utiliza mais do que a gente pensa, né, mais vezes. Bueno, vamos lá, que chegou a dar calor agora. Bueno, no indicativo, então, nós vimos os tempos verbais. O presente, né, ou seja, ações que estão ocorrendo neste momento, ou que ocorrem no nosso tempo presente. Vimos os 2 tipos de pretérito, né, que, diga-se de passagem, a diferença entre eles vai ser objeto de estudo agora no próximo módulo, tá? É uma questão bastante relevante, importante, né? Ou seja, o pretérito chamado pretérito indefinido, que na verdade é o passado simple, né? Esse é o passado simples, o passado que a gente conhece, né? Com ações que começaram e foram concluídas já no passado. Tuvimos o pretérito perfeito, chamado pretérito perfeito, que na verdade é um passado composto, né? Ou seja, aquela ação iniciada no passado, mas sem muita certeza de ter sido concluída no passado, sem a certeza, ou ainda, né, com a certeza que ela será continuada. Tá? Esses são os 2 tipos de passado. Vimos ainda o pretérito imperfeito, né? Que é o chamado também passado habitual, aquele que expressa hábitos anteriores, hábitos antigos nossos e que não temos mais, né? Por exemplo, eu caminhava, eu corria, eu praticava deportes, né? Aliás, um tempo verbal muito utilizado já, né, que nós estamos vivendo uma era bastante especial, coisas que nós fazíamos e que não fazemos mais. Bueno, depois também
falamos ainda do futuro, né? O futuro simple, o futuro, né? O simple e o futuro e o condicional simple, né? A gente viu a diferença entre um e outro, ou seja, quando aliás, desculpa, a diferença entre o pretérito imperfeito e o condicional simples, né? Também vimos onde um é um hábito antigo, o outro é uma condição que eu teria feito se tivesse em outra situação. Né? Então, também vimos o futuro simples, coisas que vão acontecer, né? Eu caminharé, eu aprovarei, eu estudarei, né? Também vimos esse tempo verbal. Bueno, então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso oráculo virtual do saber aqui, né? que é o nosso quadro. Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui o nosso quadrinho, para a gente começar, então, a trabalhar o modo subjuntivo. Vamos lá, deixa eu só botar aqui o chat para o caso vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem colocar aqui no chat ou podem também, através do microfone, se manifestar sem problema algum. Tá? Assessor, não entendi, volta a fita. Tá? Então, vamos lá. Modo subjuntivo. Subjuntivo. Então, primeira coisa, ele vai expressar ações hipotéticas. Né? Hipotéticas. Desejos, né? Coisas, né? que nós desejamos. Ações que poderão ou não ocorrer, tá? Ou seja, nessa dúvida, ainda estamos no campo da hipótese. Bom, o modo subjuntivo, ele se divide em 2 tempos verbais, tá? Há 2 tempos. O primeiro deles, né? Vamos lá, divide-se em 2 tempos verbais. Presente e pretérito imperfeito. São só esses 2 tempos verbais que temos no modo subjuntivo. Vamos, então, tratar do primeiro deles, que é o presente, né? Do subjuntivo. O presente do subjuntivo, ele expressa... Vamos lá. Ele expressa desejo, né? Vamos lá, assim, anseio, né? Também algo que quero, né? Vamos dizer assim, né? Algo que eu quero que aconteça. Bom, e como é que a gente faz o subjuntivo? Como é que a gente identifica o subjuntivo? Bom, antes de mais nada, vamos só salvar esse quadrinho aqui. Tá? Como é que a gente monta ele? Primeiro, ele sempre vai ter o modo subjuntivo, já que ele já que ele expressa um desejo, quer dizer algo que eu quero que aconteça, ele vai sempre vir precedido de dois pronomes relativos, tá? Então, sempre precedido de 2, na verdade de 1, né? Vamos dizer, tá, de 2 pronomes relativos, não dos 2 ao mesmo tempo, entenda-se, né? 2 pronomes relativos. Que ou quando. Vou botar aqui em destaque, tá? Então, para fazer a conjugação do presente do subjuntivo, sempre começaremos com o que ou quando. Né? Quando eu, né? Que nosotros,
É sempre ao expressar um desejo, ao expressar alguma coisa que eu quero, eu vou utilizar o que ou quando antes da pessoa. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Vou botar aqui um exemplo, né? Uma frase. Espero que yo gane em la loteria. Né? Quem não? Olha ali, ó. Espero que eu ganhe na loteria. Olha ali o que? A pessoa e o verbo ganhar devidamente conjugado. Vamos lá, ó. Ojalá nosotros, ó, ojalá nosotros lleguemos a tiempo a la clase. Ali tem o tomara. O ojalá, ele vem quase um tomara que. Tá? Então, ou seja, vejam que independente de eles aparecerem, eles podem, o que pode estar implícito ou não. Aliás, explícito ou não. Olha ali, ó. O ojalá, na verdade, é o nosso tomara que nós cheguemos a tempo a aula, né? A aula. Tá? Então, o que ele já está implícito no ojalá. Tá? Então, sempre vai ter um que ou quando. Vou botar aqui o que aqui, ó, em destaque. Tá bem? Bueno, vamos então, já de posse dessas informações, vamos lá a montagem dele. Como é que eu vou saber como é que eu faço para montar esse quebra-cabeça? Bom, vamos pegar então, começar pelos verbos da primeira conjugação, tá? E aí vamos pegar aí o verbo caminhar, tá? Uma sugestão, um verbo simples, né, para a gente já colocar. O verbo caminhar. Bom, primeiro, todos os verbos de primeira conjugação, aliás, todos os verbos no presente do subjuntivo, eles terão algo chamado de vogal, a vogal temática. O que é a vogal temática? A vogal temática é aquela vogal em que vai balizar todos, vai balizar todos os verbos dessa conjugação. No caso, vou exemplificar isso. Caminhar, né? Ou seja, os verbos da primeira conjugação, vou colocar primeiro antes de chegar, antes de conjugar efetivamente, nós vamos botar o seguinte, a vogal temática. Vou explicar então aqui a vogal temática. Né? Vogal que balizará, falta um L lá, a conjugação dos verbos. Por exemplo, para os verbos terminados em ar, verbos terminados em ar, vogal temática é a letra E. E aí os exemplos. Que yo camine. A gente viu ali que yo gane, né, do verbo ganar. Que yo estudie, do verbo estudar. Vou botar aqui. Os verbos terminados em er, tomar um golinho d'água aqui.
vão ter a vogal temática A. Vogal temática A. Exemplos. Queijo coma, queijo beba e queijo venda. E os verbos terminados em ir vão seguir com a vogal temática, vão seguir com a vogal temática A. Exemplos. Queijo viva, queijo abra, queijo parta. Vivir, abrir e partir. Tá? Então, a primeira coisa que tem que ter a ideia é essa. Do presente do subjuntivo, cada conjugação terá sua vogal temática. Bom, duas coisas então já sabemos. Que ou quando, na conjugação, e a vogal temática, que vai balizar os demais, os verbos. Sabendo disso, então, agora sim, vamos lá partir para a prática. Bom, nós temos o início, nós temos o final. E esse meio aqui, o recheio, como é que a gente faz? Tem verbos regulares e tem irregulares? Sim. Como a gente já sabe, os verbos regulares, né, os verbos são divididos em dois grupos. Os regulares são aqueles que mantêm o radical do seu infinitivo, né, numa conjugação, e os irregulares, aqueles que não mantêm o radical em pelo menos uma pessoa. Aqui no presente subjuntivo, a característica é que todas as pessoas terão, em quase todos os casos, todas as pessoas terão o mesmo radical, regular ou irregular. Mas o presente subjuntivo, ele tem uma peculiaridade. Ele pega o radical não no infinitivo. Nós vamos pegar o radical para a construção desse presente do subjuntivo na primeira pessoa, lá do presente. Ou seja, vamos botar assim, a construção do verbo no presente do subjuntivo. A construção vai ser da seguinte forma. Primeiro, como nós já vimos, começa, né, porque ou quando. É a parte número 1. A parte número 2, o radical, tomamos, né? Vamos lá, tomamos no presente do indicativo, mais precisamente, eita, mas não estou conseguindo escrever hoje, mais precisamente, a primeira pessoa do singular. E para a conclusão, a vogal temática. Vamos dizer assim, respectiva vogal temática. Respectiva, faltou uma. Respectiva vogal temática. Vamos ver como é que fica esse Frankenstein aqui, tá? Bueno, vamos pegar então o verbo, vamos lá, um verbo mais fácil aqui, que é o verbo caminhar, como a gente já tinha. Bom, o que a gente primeiro então tem que começar? O que ou quando, certo? Que, quando. Primeira pessoa, yo.
O radical do presente do indicativo. Qual é o radical no presente do indicativo? O presente do indicativo seria yo camino, certo? E qual é o radical? Eu tiro a última letra e fico com camin, né? Vamos botar aqui, ó, camin. Respectiva vogal temática, se o verbo termina em ar, é a letra E, certo? Então, fico com que yo camine. Bem, vamos separar aqui, ó, porque aí a gente coloca isso aqui, vai no círculo para cá. E agora a gente aponta esse camarada aqui, ó, presentes do indicativo, primeira pessoa do singular, e desse aqui a nossa vogal temática. Sempre será na primeira pessoa do singular que a gente busca o radical. Bom, eu tenho a primeira pessoa já definida, então, no meu presente subjuntivo. Então, as demais, vamos seguir o jogo aqui, tá? Vou botar aqui o que, quando, para os demais, tá? Já que nós já temos ali que, quando. E aqui eu sigo. Eu já tenho yo camino, que tu camines, que él camine, que nosotros caminemos, que vosotros caminéis, que ellos caminem. Vejam que todos eles têm o radical ali, ó, tem a primeira pessoa, todos eles, ó, a terceira e a primeira serão iguais sempre, isso aqui é o que a gente pode já observar, e todos aqui, ó, tem o camine aqui, ó, lá da primeira pessoa. Portanto, essa é a importância. Quando eu uso o que, estou me referindo ao futuro. Quando eu uso o que, estou me referindo ao futuro. E quando uso quando, é para o presente. Não, na verdade, dos dois se referem a algo hipotético, não ao futuro. É algo, tem um modo subjuntivo, ele não vai ser algo que aconteceu, tá? Ele sempre, ou que está acontecendo, é algo que poderá acontecer. Então, vai ser futuro, tá? No caso do presente subjuntivo. Eu nunca vou estar falando de algo que aconteça, desculpa, de algo que está acontecendo. Eu quero que aconteça. Quando aconteça, a gente não, é que nós não temos, no português nós temos, quando acontecer, eu utilizo eu utilizo no infinitivo. Só que no espanhol isso a gente não pode. Eu nunca digo assim, quando passar essa... Eu no português eu posso dizer assim, ó, quando passar a pandemia, a primeira coisa que eu vou fazer é um churrasco, tá? Por exemplo. Quando passar a pandemia, em espanhol eu não digo quando passar, eu digo quando passe a pandemia. Tá? Isso sim me referindo ao futuro. Sim, algo que poderá ou não acontecer. Assim como eu posso botar também o espero que aconteça. No que? Espero que passe a pandemia. Então, independente, não é questão de futuro ou de presente, é algo que poderá ou não acontecer. Estou trabalhando com hipóteses. Tá? E no momento que é uma hipótese, não é algo presente, é algo que poderá acontecer. Ela não aconteceu, não está acontecendo, poderá acontecer. Então, sempre vou olhar para frente. Tá bom? Beleza. Vamos seguir aqui.
Vamos fazer com outro verbo, tá? Que é... a gente já viu caminhar, um outro verbo com ar na jogada, tá? Que é o verbo cerrar. Tá? Que o verbo cerrar. Bom, o que ele tem o verbo cerrar de diferente do caminhar? Bom, além de ser o significado, ele é um verbo irregular. Ele é um verbo irregular. Bom, por ser um verbo irregular, dei uma olhada no seguinte. A gente sabe que a montagem da primeira pessoa, que, quando, bem? Bom, aí que quando, yo, como é que é cerrar no presente? O cerrar no presente é yo cierro. Olha ali, ó, tem um i colocado. Esse i nós vamos manter, ainda que não seja de repente para todas as pessoas, mas o cerrar, yo cierro, eu vou colocar aqui, ó. Que quando yo, e qual é a vogal temática? A vogal temática é o e. Então, que yo, o que, ou quando yo cierre. Bem? Aqui, ó, este aqui é o início ali o radical lá no presente que nós buscamos. E aqui a nossa vogal temática. Vamos pegar umas flechinhas aqui, né? E este camarada aqui, ó, aqui, e a nossa flechinha da vogal temática aqui, ó. Bueno, aí a gente vai fazer como fizemos ali no outro, ali, ó, no que ou quando, né? Vamos deixar aqui o que ou quando, e vamos concluir aqui a nossa conjugação. Que tu cierres, que ele cierre, né? Que nosotros, e aqui há uma discrepância, que nosotros cerremos, que vosotros cerreis e que ellos cierren. Olhem ali, ó, o que aconteceu? Nosotros e vosotros, eles perderam aquela aí. Eles mantiveram a vogal temática, mas eles não mantiveram a irregularidade. Né? Por que disso? Toda vez que a irregularidade da primeira pessoa for ie, nosotros e vosotros, eles não vão entrar nessa jogada. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês um outro exemplo para cá. Porque vejam o seguinte, ó. Deixa eu tirar o chat um pouquinho, tá? Vejam que aqui, ó, nós temos cierre, né, que é a irregularidade que apresentou a primeira pessoa. E ela baliza os demais, ó. Cierre, cierre. Agora, o nosotros e os outros, eles não se deixam levar. Eles pegam e eles dizem, não, nós não. Ou seja, quando a irregularidade for ie, não acontece. Já vou colocar a observação porque tem mais um outro caso desses. Olha um verbo legal de trabalhar, que é o verbo almoçar. O verbo almoçar é engraçado, né? Porque, olha aqui, ó. Que ou quando. Beleza, que o quando está aqui. O jo, estou aqui. Agora, perdão. Como é que vem o verbo almoçar no presente? Vou chamar vocês no chat aqui. Alguém sabe como é que é
verbo almoçar no presente, yo. Quem é que se anima aí? Microfone ou chat? O verbo almoçar no presente. Em espanhol, por supuesto, não? Como é que fica? No presente, já que o verbo é almoçar, e vai mais uma dica, ele é irregular. Troca o por o e. Nobody. Ninguém se anima. Vamos lá, que é a hora do risco. João Vitor. Olha ali, ó. Opa, saiu bem. Temos 3 opções. Tainá, a vencedora ali, tá? Almuerzo. Dado, não há C cedilha no espanhol, tá? Então, tudo aquilo que tu pensares em C cedilha, mete o Z. É uma regra, não é para todo sempre, mas invariavelmente acontece isso, tá? Mas é isso aí mesmo, Jo, almuerzo, olha ali, ó. Vamos botar então, almuerzo seria no presente. Mas nós sabemos que nós pegamos só o radical. Então, tiramos a letra O e agregamos a nossa vogal temática, que é a letra E. Mas aqui nós temos mais um problema ali, ó. Como é que se escreve? Qual é o problema? Qual é o problema que vocês estão vendo ali nessa palavra aí, no se almuerce? Tem algum problema? Bom, tem problema. Sabe por quê? Porque não há ZE no espanhol, né? Lembrem lá dos numerais em que a gente comentou, o ZE não existe, né? Tanto é que se escreve 0, 15, 13. Então, olha só, o almuerce nós vamos deixar com o C, tá? Então, olha só, que ou quando yo almuerce. Tá? Então, vejam que é uma construção. Mas vamos lá, a gente segue no... vamos colocar as demais pessoas aqui. Deixa eu só trazer para cá o chatzinho. Minha janela do chat está passeando pela tela. Vamos lá. Que ou quando, né? E agora aqui a gente faz o resto das pessoas. Que ou quando tu almuerces, e aí vejam que mantém, porque lá no nosso presente todo mundo é com Z. Agora aqui, por causa da vogal temática, olha aqui, ó. El almuerce, né? Que ele almuerce. E aqui, ó, que nosotros, olha aqui, ó, mais uma novidade, que nosotros almorcemos. Ou seja, o E cai fora no nosotros. E ele também cai fora no vosotros, ó. Almorceis. E ellos almuercem. Aí ele volta à irregularidade. Novamente ali, ó, o que a gente pode depreender, ó, que nesses dois casos, nosotros e vosotros, eles não mudam. Eles não respeitam a irregularidade. Então, nós vamos colocar num quadrinho aqui embaixo. Tá? Aqui no presente do subjuntivo. No presente do subjuntivo. Caso sejam verificadas irregularidades nos verbos tipo ie ou ue, nosotros e vosotros seguirão regulares. Tá? Olha aqui, ó. Eles seguirão regulares.
Ou seja, vejam que aqui eles não mudam, olha ali segue seremos, e olha aqui segue o almorcemos, nada de ue, nada de ie. Eles simplesmente ignoram a orientação lá do capitão Jo, né? E eles seguem com com o seu ritmo regular normal. Tá bem? Bueno, isso aí é para os verbos terminados em ar. Vamos agora lá para os verbos terminados em er. Vamos salvar essa telinha. Os verbos terminados em... Opa, deixa eu trazer a minha caixinha do chat para cá. Vamos lá, então. Construção. Construção. A conjugação. Verbos terminados em er. Né? Presente, subjuntivo. Bom, qual é a construção? Nós já vimos, né? A construção, então, é a mesma, só que vamos deixar mais explícito aqui, né? Que ou quando, aí, radical tomado da primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Espera aí, dá só um segundinho. E, por último, a vogal temática. No caso dos verbos terminados em er, vai ser a letra A. Vou aqui para o chat, como é a regrinha mesmo para colocar o IE ou o E? Não compreendi. Isso aqui no subjuntivo ou lá no indicativo? Se é lá no presente, lá no indicativo, é simplesmente a troca do E pelo IE, né? Por exemplo, o verbo pensar, yo pienso, né? O verbo cerrar, yo cierro. Então, e no UE, por exemplo, o verbo almorzar, yo almuerzo, né? Que são as irregularidades mais comuns que existem, né? Agora, caso a gente traga para cá, e isso acontece, tem a ver com a letra que vem depois disso, né? Não na verdade, tá? Não na verdade. Por exemplo, o verbo aprender e o verbo entender, tá? Os dois têm a mesma configuração, né? Só que um é entiendo e o outro é aprendo. Tá? Então, por exemplo, não tem, infelizmente, essa questão de irregularidade, a troca do E pelo IE ou do O pelo UE, ela é muito... Isso aí só a prática, só a leitura, não tem uma regra. Por isso que não há... Eu sempre digo que o presente lá do indicativo, ele tem que é, na verdade, que é o mais irregular de todos os tempos, e dos tempos verbais no espanhol, ele é o mais difícil justamente por isso. A gente não consegue traçar comportamentos lineares. Assim, o verbo que tiver 3 sílabas ou tiver depois da penúltima vogal, for o N, for o M, não tem regra. Né? Como eu acabei de colocar, entender e aprender são praticamente o mesmo verbo, né? Mas um tem um comportamento onde eu entendo e o outro é o eu aprendo, né? O eu compreendo também e por outro lado eu tiendo. Então é bem, não tem como fazer regrinha não. É só a prática, tá bom? Bueno,
Voltando aqui, então, ao que ou quando, né? Já nos presente subjuntivo para aqueles verbos terminados em er. Vamos pegar aqui alguns exemplos, então. Ó. A construção vai ser a mesma. Vamos pegar o nosso, aproveitando o horário, né? Já que falamos em almoçar, vamos então seguir na vibe do comer, né? O comer. Então a gente viu que começa com o que, né? Que, quando, o jo, ok, beleza. E como é que é o verbo comer lá no presente do indicativo? Isso aqui é barbada. Vamos lá. Jo. Quem me ajuda? Jo. Casi igual português. Exacto, senhor. Jo como. Né? Jo como. Só que a gente sabe que a gente não vai pegar toda a conjugação do verbo. A gente vai pegar só o radical. Então, vamos pegar esse camarada, pegamos o radical e inserimos a vogal temática que jo, quando jo, coma. Né? Então, na sequência aqui desses verbos, né, a gente vai ter aqui o que, o quando, por aqui, e depois a gente vai seguir a conjugação das demais pessoas. Agora, olha aqui, ó. É. Que tu comas, que ele coma, que nosotros comamos, que vosotros comais e que ellos coman. Tranquilinho, bonitinho, né? O verbo comer aí, ó. Tá? Vamos só para ilustrar, né? Aqui é o radical e aqui a nossa vogal temática. A letra A. Meter as flechinhas já. Característica, isso aqui. E aqui a nossa vogal temática. Beleza. Vamos fazer um outro aqui agora, então vamos dar vamos usar o verbo entender, por exemplo. Entender. Bom, o verbo entender, já vamos lá então. O que, quando, o J aqui. Agora, como é que é o verbo entender? Né? Eu falei agora há pouco, vamos ver quem é que estava prestando atenção. O verbo entender no presente do indicativo. Como é que é? Jo? Ula, ula, ula. Não, não, senhor. O verbo entender, vamos lá, quem é que vem? Não é entendo. Entiendo, exactamente, senhor. Entiendo. Tá? Bueno. Então, aqui, ó, entendo. Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar só o radical dele, tiro a letra O, boto a vogal temática, então, que ou quando eu entienda. Tá bem? Então, esse camarada aqui vai balizar os demais. Olha lá, ó, que quando. Beleza. Vamos seguir aqui a conjugação dele, então. Né? Que ou quando tu entiendas, que ele entenda. Agora, olha só o que vai acontecer com o nós outros. Nós outros parece que tem que ser no... Vamos deixar, né? Entiendas. Entienda. Nosotros entendamos. Olha ali, ó, a irregularidade cai de novo por terra. Ó,
vosotros entendais e que ellos entiendan. Voltou à regularidade. Viram o que aconteceu com nós outros e vosotros? De novo, temos uma regularidade IE, então nós outros e vosotros disseram, comigo não, essa comigo não cola. Tá? Isso também vai acontecer da outra forma. Vamos pegar um outro verbo, que é o verbo poder. Tá? O verbo poder. Eu quero lá o que, né? Que, o quando, o jo. E agora, como é que é o presente do verbo poder? Jo. Quem? Yo. Bien, Tainá. Yo puedo. Mas aqui a gente não vai pegar a conjugação dele, nós vamos pegar só o radical e inserimos a vogal temática. Que ou quando yo pueda. E olha aqui, ó, aqui embaixo nós vamos botar o que ou quando. Olha aqui, que, quando. Beleza? E aqui, ó. Quando tu puedas, quando ele pueda, e olha o que vai acontecer com nós outros, quando nós outros podamos, quando vosotros podais, e quando ellos puedan, volta à regularidade. Ou seja, assim como vimos ali no almorzar, no verbo inhar, né? Aqui também acontece, ou seja, quando a irregularidade também for, a irregularidade verificada for o E, ele também vai desistir. Nós outros e os outros vão desistir dessa irregularidade. Tá? Então aí eles vão manter a sua regularidade. Né? Olha aqui então, vamos fazer a mesma observação que nós fizemos lá na outra, para entender que nós outros e vosotros, eles mantêm a irregularidade. Aliás, desculpa, mantém a regularidade. Então, aqui no presente do subjuntivo, se houver irregularidade e a mesma for tipo IE ou UE, nosotros e vosotros mantém-se regulares. Entendido? Vamos botar aqui 2 flechinhas mais aqui para a gente botar certinho. Pá de um lado, pá do outro. Vamos salvar essa tela. Então a gente diz assim, mas senhor, olha só. Então é uma coisa mais simples. Se o verbo for irregular, nós outros e vosotros ele nunca vai mudar. É como a regra no nosso presente do indicativo lá. E eu vou dizer para vocês, não é assim. Vamos exemplificar. Vou pegar um verbo legal aqui também, que é o verbo, também o verbo terminado em er, que é o verbo tener. Né? Olha aqui o que acontece no verbo tener. A gente sabe que é o que, ou quando, né? Até aqui, beleza. Primeira pessoa também. E quem é que me diz como é que é o verbo tener? O verbo ter no presente do indicativo, por favor, para a primeira pessoa. Show?
Bien, Tainá. Perfeito. Yo tengo. Né? Yo tengo. Mas a gente pega toda a conjugação? Não. Nós vamos pegar apenas o radical e vamos agregar, vou tirar a última letra e agregamos a vogal temática, que é o A. Quando yo tenga. Agora, olha só o que vai acontecer aqui, né? Que, quando, beleza? Bueno, que ou quando? Os demais, vejam que lá no presente, lá no presente é tu tienes, ele tiene, só que aqui eles vão seguir o mestre ali, não vão seguir a primeira pessoa, tá? O líder é a primeira pessoa. Vamos lá, ó. Tu tengas, quando ele tenga, quando nosotros, e olha aqui o que acontece. Tengamos, olha aí, ó. O nosotros, ainda que ele seja quase sempre irregular, neste caso não vai ser. Ele vai assumir essa irregularidade junto com vosotros também, ó, que vosotros tengáis e que ellos tengan. Vejam que neste caso, como a irregularidade trabalhada ela não é nem tipo IE e tampouco tipo UE, ele mantém aqui ele mantém a irregularidade. Nós outros e os outros eles vão atrás do grupo com o verbo tener. Certo? Vou dar mais um outro exemplo para vocês de um verbo terminado em er que acontece a mesma coisa. Olha só o nosso famoso verbo hacer, né? Que é o nosso fazer do português. Que é quando yo, como é que é o verbo hacer no presente? Lá do indicativo. Em português eu faço. E em espanhol como é? Yo. Esse aí é mais difícil. Vamos lá, todo mundo procurando no Google Tradutor. Yo. Ninguém me ajuda, vamos me deixar sozinho, é. Yo. Ninguém. Então, ó, isso aqui é importante, tá? Vocês, por favor, olha aqui, ó. Yo hago. Ué, não saiu, cadê meu cursor? Que beleza. Vamos lá. Bueno, meus queridos. Alguma coisa deu no Zoom. Vamos lá, voltando. Só que agora voltando e perdemos o nosso quadrinho. Mas vamos lá, a gente reconstrói. A gente estava falando dos verbos terminados em er, né? Deixa eu trazer o chat de novo. Estou chegando para vocês bem aí? Tá tudo certinho? Agora? Bueno. Vamos lá. Nós estamos, então, construindo o verbo hacer, né? E eu perguntei para vocês se alguém tinha ideia, então, vou dar, mais uma chance aqui. O que, o quando, beleza, essa é a construção. Yo. E como é que é o verbo hacer no presente? O verbo fazer, né? É fácil no português e em espanhol. Alguém quer me dar uma dica? Alguém quer me ajudar?
Eu cheguei a cair da sala e voltei da sala e ninguém me ajuda. Que coisa horrorosa isso. Vamos lá. Aqui, ó. Hago. Tá? Que ou quando yo. E aqui, só que o hago, né, a gente não pega a conjugação inteira. Nós vamos pegar apenas o radical da primeira pessoa, tiramos a última letra, botamos a vogal temática, que ou quando yo haga. E esse camarada aqui vai balizar os demais. Olha ali, ó, né? Nós temos o que aqui embaixo. Espera aí. Que ou quando. E aqui nós vamos para as demais pessoas. Olha aqui, ó. Né? Quando tu hagas, quando ele haga. E olha aqui o que acontece com nós outros, ó. Quando nosotros hagamos, quando vosotros hagáis e quando ellos hagan. Vejam bem que o verbo hacer, que ele tem lá no presente, ele tem irregularidade só na primeira pessoa. Mas aqui, essa primeira pessoa é a que manda, tá? É o capo, né? É o el patrón da galera aqui, ele é o que vai, então, vai balizar as demais pessoas. Então, nós temos aqui, olhem como o nós outros e o vosotros, eles seguem a galera nesse tipo de irregularidade. Tá? Então, disso que depreendemos, por enquanto, então, no ar e no er, só quando for aquele tipo de regularidade. O e é que vai ter, então, essa mudança no nós outros e vosotros. Tá certo? Vamos agora tratar da construção dos verbos terminados em ir, né? Então, vamos lá. Construção, verbos terminados em ir, né? Isso para o presente do subjuntivo. Juntivo. Bueno, como é que é, então, a construção dele? Vamos lá de novo. Que ou quando. A mesma coisa, vamos pegar o radical tomado da primeira pessoa do singular. Primeira, né? Primeira pessoa do singular no presente do indicativo. E depois a gente encerra com a vogal temática. Qual é a vogal temática para os verbos terminados em ir? É a mesma do er, né? É a letra A. Então vamos lá. Vamos começar então com aqueles que são os tranquilinhos, né? Os regulares. Que, por exemplo, vamos com o verbo vivir, né? Que quer dizer tanto viver quanto morar. O verbo vivir, nós pegamos lá o que, quando, yo. E como é que é o verbo vivir no presente agora? Quem é que se atira aí? Yo? Alguém se atira? Microfone, chat, sinal de fumaça. Vamos lá, vamos acordar. Ou então aqui, ó, parem de mastigar o almoço. Vamos lá, quem é que vem? Ninguém. De novo, vamos lá. Jo. E aí, jo vive? Jo vivo? Jo viva? Hein? Quem é que se anima? Ninguém se anima? Não acredito. Vamos lá. Ninguém vai colocar aí, vamos lá. Vou parar. Viva? Não. Como é que fica o verbo viver? Como é que seria o verbo viver no presente? Seria
vivo, né? E aqui no espanhol, a mesma coisa, né? Yo vivo. Mas olha só, a gente não quer a conjugação inteira. A gente quer só o radical. A gente pega o radical, agrega a vogal temática e temos aí, ó, que ou quando yo viva. Então a gente faz a conjugação desses outros camaradas aqui, ó, que ou quando. E agora a gente termina e a gente conclui aqui a conjugação neste presente. Quando tu vivas, quando él viva, cuando nosotros vivamos, cuando vosotros viváis, cuando ellos vivan. Tá? Vejam ali, isso aqui é tranquilinho, né? Nós temos aqui ele regular, não tem problema algum, não tem mistério nenhum. Bueno, vamos pegar um outro verbo que agora também com ir, pegar o verbo sentir. Né? Sentir. O verbo sentir, vamos lá, o que, né? O quando, né? Que o quando, yo. E como é que é o verbo sentir no presente? Sinto? Não, ele é irregular. O verbo é yo siento, né? Yo siento. Beleza. Aliás, diga-se de passagem, já só para quem já começou a sentir, ouvir, não, mas peraí só um pouquinho, isso aí não é o verbo sentar, é também, tá? Primeira pessoa dos dois verbos são iguais, tá? Yo siento en un sofá, yo siento mucho por lo que te pasó. Tá? Então, aqui do verbo sentir, yo siento, mas a gente não quer toda a conjugação. Tiramos a última letra, colocamos a vogal temática. E agora a gente tem o nosso balizador. Aqui, ó. Que, quando. Beleza. Vamos então colocar aqui, ó. Quando tu sientas. Quando ele sienta. E agora, o que acontece com o nós outros? Porque, olha ali, ó, nós temos a regularidade e é. No primeiro, a gente colocou almoço, perdão, nós colocamos, como é que é? A gente utilizou o verbo pensar, né? Pensemos. Ou seja, a gente deixou com o E. No segundo, colocamos o entender, entendamos, mantivemos o E. Aqui, não vai ser o sentamos, não, vai ser o sintamos. Ou seja, ele pega a letra I, assim como vosotros sintais e queixos, aqui ele volta à irregularidade, sientan. Tá? Ou seja, já vimos que nos verbos terminados em ir, a coisa já não funciona da mesma forma. Olhem aqui um outro verbo que tem uma irregularidade também daquelas que mudam, né? Que é o verbo dormir. O verbo dormir, vamos fazer lá, ó. Que, quando, yo. Como é que é o verbo dormir no presente? O verbo dormir no presente, porque eu sei que ninguém vai querer colocar aí, né? Vamos lá, vamos chutar. Alguém quer chutar? Vamos lá. Alguém quer fazer o verbo dormir no presente? Quer tentar ganhando um prêmio do programa? Hã?
uma caneta Bic estilizada, customizada. Ó, não, senhor. Por uma letrinha erraste. Fica a dica, uma letrinha só. E agora, João Vitor se atirou, o homem é corajoso. Isso aí é uma... Ó, dormir, Gianluca, não, senhor. Na verdade, faltou uma letra ali na do João Vitor. Muy bien, Tainá, duermo. Parece um espanhol, um portunhol brabo, né? Mas não é. Que ou quando eu duermo, né? Na verdade, a gente não quer o duermo, a gente quer só o radical dele e a gente coloca a vogal temática. Que ou quando eu duerma. Isso aqui é o que vai balizar os demais. Então, aqui nós temos o que ou quando, e aqui a gente coloca, olha ali, ó, que ou quando tu duermas, ele duerma, e o nosotros, hein? O nosotros agora, ele teoricamente poderia ser o dormamos, mas ele vai para o durmamos. Que vosotros durmais, opa, e que ellos, e aí ele volta a irregularidade, duerman, tá? Então vejam, aqui para os verbos com a irregularidade que nós vimos anteriormente, aqui o comportamento ele muda um pouco. O nosotros e o vosotros, eles seguem sendo irregulares, mas aí com uma irregularidade diferente. Então vamos escrever isso de uma maneira a colocar aqui, ó. Vamos lá. Nos verbos, né? Então, assim, ó, no presente do subjuntivo, se houver irregularidade, tipo ie ou ue, nosotros e vosotros assumirão irregularidade tipo e u, respectivamente. Ou seja, aqui então nós colocamos, vamos botar isso aqui e a gente exemplifica. A irregularidade IE por aqui, a irregularidade UE por aqui. Mas aqui o nosotros e vosotros, ele assumem irregularidade tipo I, e aqui a irregularidade tipo U. Ficou clara ali a explicação e a sinalização? Tá? Nesses casos aqui, vai acontecer isso sim. Tá? Sempre quando a irregularidade for nesses casos. Bom, vou retratar ali dois exemplos mais desses verbos, tá? Terminados em ir, irregulares, para vocês verem, para que vocês vejam que é só quando for o e mesmo, tá? Por exemplo, o verbo como pedir, né? O verbo pedir, ó, a construção dele é que, né? O quando, como é que é o verbo pedir no presente? Gente, no presente.
é aquela coisa desconstruída. A gente sempre, né, desde criança, os nossos pais, professores, ensinando sempre, não é pedo, não é pido, é peço, né? É peço, peço, peço. Bueno, aqui não é, ou seja, chega o espanhol e ele desconstrói. Exatamente, Adriana. Quando eu, ou seja, no presente é eu pido, né? Ele vai lá no pido, desconstrói o que tanto custou aos nossos pais. Vamos lá. Que ou quando eu. Mas a gente não quer o pido inteiro. A gente pega, a gente tira a letra O e agregamos a vogal temática, que no caso é a letra A. Que ou quando eu pida. Né? E aqui então vamos fazer as demais pessoas. Que ou quando. E olha aqui, ó. Tu pidas, ele pida, foi um pouquinho além. Tarará, tarará. Nosotros pidamos. Vosotros pidais. E ellos pidan. Vejam que nosotros e vosotros mantiveram ali a irregularidade, tá? A orientação do capo lá em cima, do patrão, do Jô, mantiveram, porque aqui a irregularidade ela se trata da troca do E pelo I. Não tem nada a ver com aqueles dois. Então aqui se manteve a irregularidade. Tá? Agora, vou pegar um outro que é o verbo venir. O verbo venir, né, que todos nós já sabemos que é o verbo vir, que quando eu... Como é que é o verbo venir no presente na primeira pessoa? Quem é que se anima aí? Hein? Quem é que vem? Adriana, muy bien, senhorita. Eu vengo. Mas nós não queremos o vengo. Nós queremos o radical só e agregar a vogal temática que o quando eu venga. E olha aqui. Né? Opa. Que quando. E aqui colocamos aqui, ó, o tu vengas, quando ele venga, quando nosotros vengamos, que não tem nada a ver com questão de vingança, né? Ó, vosotros vengais e ellos vengan. Vocês nunca... Então, que venga el toro, né? O toureiro lá, que venga el toro. Bueno, olha aqui também é um tipo de regularidade em que a gente vê, lá na conjugação do presente, nós temos esse tipo de regularidade só na primeira pessoa. Eu vengo, né? Eu vengo, tu vienes, ele viene. Bueno, pois aqui nós ficamos ali com ele balizou, a primeira pessoa balizou todas as demais, inclusive nosotros e vosotros, que diante de uma regularidade diferente de IE, UE, eles assumem essa tal irregularidade. Tá? Então, vejam que temos que ter apenas um cuidado naqueles verbos cuja regularidade verificada for IE ou UE. Bien? Bueno. Vou colocar aqui, isso aqui são as regras do presente do subjuntivo, tá? Então, a construção de todos vai ser da mesma forma. Nós temos que pegar a primeira pessoa para saber as demais. E a construção da primeira pessoa, a gente busca lá no presente do indicativo, presente com presente, só que a gente busca lá, tira a última letra e bota a vogal temática. Isso vai acontecer sempre. E as demais, eles seguem a orientação del patrão
primeira persona ali. Tá certo? Só cuidar naqueles casos, então, o nós outros e o vós outros. Como curiosidade, vamos colocar aqui só o verbo ser e o verbo estar, né? Porque o verbo, e sobretudo, o verbo ser até é tranquilo, mas o verbo estar, ele traz uma curiosidade. Vamos lá. O verbo é o verbo estar. O verbo estar. Bom, como é que fica a construção do verbo estar, né? Então, vamos lá. Que quando. Escurecido. Vamos lá. Que quando. Jô. Como é que é o verbo estar no presente? Esse aí é barbado. Vamos lá. Jô. Acertaram, duermo, acertaram, pido, acertaram, vengo. E o verbo estar? Muito bem. Lembrem da Shakira, né? Das músicas da Shakira. Estou aqui, né? Ó, o verbo é, então, yo estoy. Bueno, só que agora, o estoy, a gente não tira uma letra só. Nós vamos tirar as duas últimas. Todos os verbos que a primeira pessoa acabar com OY, nós vamos tirar as duas. Tá? Então, tiramos as duas. Qual é a vogal temática do verbo, dos verbos terminados em ar? É o E. Que quando yo este, não. Quando yo este. Tá? Então, cuidado com essa construção aqui, ó. Que quando... Até porque o nosso similar no português, quando eu esteja, quando tu estejas, né? E aqui, ó. Que tu, nada de esteas, que tu estés. Que ele esté. Que nosotros estemos, e aqui sem o acento, não há necessidade. Que vosotros estéis e que ellos estén. E aí sim volta o acento. Tá? Bien? Bueno. Então, usem sempre este verbo. Inclusive, quando vocês quiserem, não, quando estiveres disposto a ir, não, a gente usa quando estes, né? O nosso, nós não temos o estiver, houver, quiser no espanhol. A gente vai usar sempre esse tempo verbal, o presente do subjuntivo. Tá? Olhem aqui, ó, mais um, então, nesta saga aqui, ó. Do que é o verbo dar. A demonstração do verbo dar é a mesma coisa. Opa, é o ar aqui. Verbo dar. Aqui, pá, pá, pá. Que, quando. Jo. Como é que é o verbo dar no presente? Jo. Fiquei a dica ainda, igualzinho praticamente ao estar, hein? Jo. Doi. Mas aqui o que a gente faz com esses verbos que terminam com O e Y? Nós tiramos todos os dois. A gente tira as duas últimas letras e colocamos a letra E. Opa! Mas aí, o que aconteceu aqui? A gente tem
a preposição? Sim. Só que aí, para diferenciar o verbo da preposição, o que a gente costuma fazer para diferenciar vocábulos nesse caso? Nós acentuamos, né? Então, que ou quando yo de. E aqui os demais, então, vão na onda del patrão, né? Que ou quando. E aqui a gente bota aqui, ó, que ou quando tu des. Aqui não precisa o acento, porque não existe outro des, né? Então não há necessidade. Ele de, aqui sim, para evitar a confusão com a preposição de. Nosotros demos, vosotros deis e ellos den. Tá? Lembrando que nós não acentuamos monossílabos em espanhol, tá? Portanto, olha aqui, ó. Este é o verbo dar. Então, dois exemplos aí quando a primeira pessoa envolver OY, tá? O soy também vai acontecer, tá? O dar. Só o ser vai ser um pouquinho diferente, tá? São esses que fogem à regra, se fogem, né? Do verbo fugir, por favor, né? Sem confusões. Olha aqui, ó. Vamos tratar o verbo ser, né? Sempre o verbo ser, o estar, né? São verbos diferentes. O verbo ser, ele faz da seguinte forma. Vamos lá, construção do que? Quando, yo. Só que o verbo ser é aqui, ó. É soy. Tá, mas aí como é que faz com o soy? Eu tiro o Y, beleza. Mas aí qual é a vogal temática? Vogal temática para ele é a. Quando yo sa? Não. Quando yo sea. Tá, mas professor, isso aqui são casos excepcionais, tá? Aqueles que fogem às regras que nós vimos até aqui. Tá? Então, por isso estão sendo mostradas neste quadrinho à parte. Que ou quando? Que ou quando tu seas, que ou quando ele sea, que ou quando nosotros seamos, que ou quando vosotros seáis, que ou quando ellos sean. Deixa eu salvar o quadrinho aqui, que eu estou vendo que está congelando a minha imagem. Daqui a pouquinho cai fora e já vi tudo. Tá? Então, esses casos são casos excepcionais. Tá? Os casos que tem OY na primeira pessoa, né? E o caso ser, e o verbo ser, então, ele é um caso absolutamente à parte. Então, vou botar aqui casos excepcionais. Casos, o Mussum, casos excepcionais. Tá certo? Bueno, apresentei para vocês aqui todos os casos possíveis, tá? Que obviamente as regras gerais, tá? Para a formação para a construção da conjugação do presente subjuntivo, tá? Ela é importante, tá? Que a gente entenda de onde é e como é construído, porque sim, como é que isso pode ajudar vocês? Bom, numa leitura contextual, esse tempo verbal ele fica fácil para a gente entender, justamente porque vem que ou quando vem antes. Tá? Mas, no geral, naquele tipo de questão que vem no vestibular, por exemplo, ele vai daqui a pouco listar estemos
pongamos e tengamos, né? Eles têm o seu respectivo, vamos lá, na sua respectiva conjugação no pretérito. Se tivesse que transformar esses verbos no pretérito, no presente do indicativo, ou daqui a pouco no futuro simples, né? Para que vocês saibam de onde vem, quais são os verbos, né? Daqui a pouco que nosotros tengamos. Meu Deus, mas que verbo é isso? De onde veio? Já que o nosotros não tem nada a ver com esse radical. Então, ou seja, a construção, vocês têm que saber de onde vem, para quando vocês tiverem o produto final, saberem como fazer o caminho inverso para chegar no infinitivo. Tá? Vocês vão ter que descobrir quais são, muito provavelmente, questões que vocês têm que descobrir qual é o verbo que está sendo conjugado ali nesse tempo verbal. Tá? Então, por isso a importância de saber de onde se constroem os verbos. Tá? E sim, saber que, sobretudo, que o presente do subjuntivo, ele trata de casos hipotéticos. Não aconteceram, não acontecem, mas poderão ou não acontecer. Não se tem a certeza. Tá? O que difere dele de um futuro simples, por exemplo, é que o futuro simples são casos que sim, concretos, que acontecerão. Esses aqui não se sabe. Tomara que sim ou que não, mas tomara. Tá bem? Queridos, alguma dúvida? Depois dessa metralhadora de casos e não casos? Alguém com dúvidas? Bueno. Senhores, senhoritas, chegamos então ao final de mais uma classe de espanhol. Agradeço a todos a assistência, tá? Não vou colocar ainda, nós não concluímos, falta ainda o modo imperativo que nós concluiremos na próxima aula, tá? Então eu não vou pedir ainda para que vocês façam as perguntas do módulo 12, tá? No livro. Tá? Não vou colocar ainda, mas na próxima aula nós vamos concluir com essa questão de imperativo. Vou trazer questões para que a gente possa resolvê-las, né? A resolução de questões em aula, tá? Algumas desse módulo 12, que tem bastante, tem algumas bem não é controversas, mas em que pode haver uma pequena confusão nas respostas. Tá bom? Bueno, mis queridos, un beso grande a ustedes. Pórtense bien, juicio. Tá? Y nos vemos el próximo martes a las 11h10, tá bom? Grande abraço para vocês, comporte-se e bom almoço a todos. Hasta pronto, tchau, tchau.